Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez reunidos para juntos analisarmos um pouco a palavra de Deus. Fazem alguns dias que eu não entro aqui no meu canal para dar uma palavra, mas hoje, após várias coisas, o dia, uma correria normal, como de qualquer dona de casa, mas uma correria de sair com as crianças. Hoje, domingo, de levar as crianças para se divertir um pouquinho na piscina, tomar um pouquinho de sol também, porque eu preciso repor minhas vitaminas que vêm do sol, dessa coisa linda, maravilhosa, com força que está ali, né? Mas solta aquelas luzinhas pigmentares coloridas que, apesar de muitos acharem o contrário, mas que fazem muito bem à nossa pele, principalmente se esse sol for o sol da tarde, né? Então, eu procuro sempre tomar o sol nos horários corretos. É muito melhor do que você repor com algumas vitaminas. Então, para mim, tudo que for holístico, que vem da natureza, que for natural, para mim é muito melhor do que o que for químico, né? Então, foi isso. Então, nossa palavra de hoje é breve. É uma breve reflexão no livro de Samuel, no capítulo Samuel, primeiro é Samuel, o capítulo 17. Eu já deixei aqui já porque eu fiz algumas leituras, tracei algumas ideias, fiz análises, objetivos. Então, o que eu tenho a dizer a vocês dessa leitura desse livro maravilhoso, não sei se vocês já leram, mas é o desafio de Golias. Tem por título o capítulo 17, 1 Samuel, tem por título o desafio de Golias. Então trata da abordagem de Davi a o gigante filisteu chamado Golias, né, que estava afrontando o povo de Israel, desafiando o exército de Saul, e ali não tinha dentre aqueles homens do exército, grandes guerreiros do exército, mas não tinha ali dentre aqueles homens algum que quisesse desafiar o gigante Golias. Claro, obviamente, né, que quem iria desafiar um gigante sem que tivesse a certeza que seria um vitorioso? Quem olhasse para ele, no mínimo, entenderia que se não o que o esperaria, se não a morte, né? Mas havia um jovenzinho destemido, um jovenzinho atrevido, né? Como a Bíblia diz que ele era um jovenzinho ruivo, um ruivozinho, filho de Jessé, chamado Davi, né? Que pastoreava os animais do seu pai. Chegou para Saul e disse o que é que está acontecendo. Chegou para os soldados e ali ele logo quis saber o que passava-se ali naquele cenário. Então os soldados disseram para ele, contaram toda a história, que estavam sendo afrontados pelo gigante filisteu. E ele, sim, mas e aí, quem vencer este gigante, o que terá de benefício? Então os soldados falaram, olha, além de casar com a filha do rei, ele será livre, ele e toda a sua família serão livres para sempre de impostos. E imagine você naquele cenário, imagine hoje alguém ser livre de pagar impostos, que a gente recebe impostos até se dá um espirro, se abrir o portão da casa, está gerando energia. Então você ali já paga o imposto, né, daquela energia que você está consumindo. Então, imagine naquele tempo, para eles era uma grande coisa, imagina para a gente, né?
isso não nos acontece, obviamente, né? Porque o intuito de Deus naquele tempo, o plano de Deus era totalmente outro, né? Que Davi fosse Davi, o homem aos olhos de Deus, assim como cita a Bíblia, e ele faz parte dos heróis da galeria da fé. Para quem não conhece quem são os heróis da galeria da fé, é muito importante saber quem são. Dá uma olhadinha na galeria da fé e na galeria dos heróis da fé e está por dentro do que fizeram cada um deles. Então, Davi, um homem aos olhos de Deus, que extrai hoje o que extrair desse texto de Davi. Não vamos ler o texto todo, porque é muito grande, mas ele diz aqui no capítulo 1: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Então, um lugar bem próximo de onde estavam os filisteus, de onde esse gigante filisteu afrontava o povo de Israel. Eles montaram um acampamento ali e ficaram tentando inibir a passagem do gigante filisteu, mas sabiam que ali isso não iria acontecer por muito tempo, né? Até que a providência chamada Davi, usado por Deus, chegou ali, aquele jovenzinho bem novinho, atrevido, um ruivozinho, cheio de força, né? No capítulo 17, o 36, ele diz, vamos ler aqui, porque fica mais interessante pegar da Bíblia, para que todos vejam que estamos falando fielmente da palavra de Deus, sem botar nada que é nosso, mas o que está escrito. Diz que o teu servo, ele explica para Davi, para Saul, a capacidade dele de combater o gigante. Ele diz, no versículo 36, o teu servo matou tanto o leão como o urso, este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o Deus vivo. Então Davi estava explicando a Saul como foi que ele matou um leão e um urso que estavam ali devorando o rebanho, tentando devorar o rebanho que ele vigiava, né, que ele pastoreava, o rebanho do seu pai, que ele atrevidamente foi e venceu um leão e um urso. Então, por que não venceria um gigante? Então, ele foi lá, investiu no gigante, foi até ali o riacho, abaixou-se ali no riacho, ali na ribeira, catou 5 pedrinhas, pegou, colocou dentro do seu alforje, pegou o seu lançadorzinho. Para quem não sabe, algumas pessoas sabem mais ou menos o que é o lançadorzinho. Pegou uma das pedras e ele só precisou de uma pedrinha, né? E ele se aproximou do gigante e ele antes de investir, Davi disse, olha só o que diz 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Então, quando o gigante estava afrontando o tempo todo o povo de Israel, dizendo, não tem homem neste lugar, ninguém vem contra mim, só tem medroso, só tem cabra mole, não tem um cabra macho que venha contra mim. Aí ele foi e disse, quem és tu para afrontar o exército do Deus vivo?
do Deus vivo, né, tem afrontado os exércitos de Israel. Então ele disse que ia até o gigante Golias somente com lança. E aqui, quando colocaram aqueles apetrechos todos, aquelas coisas pesadas, badulaques, ele disse, tira isso de mim que eu não consigo nem me movimentar com essa coisa aqui. Então, vencendo o gigante, é o propósito dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. Vencendo o gigante. Veja que Davi, ele não se preocupou com o tamanho do problema. E quem era o problema? O problema era o gigante filisteu chamado Golias. Então Davi, ele só se preocupou em vencer o problema, porque aquele problema chamado Golias, naquele tempo, naquele momento ali, estava desafiando o exército do Deus vivo. Então ele estava afrontando o Deus de Davi, o Deus a quem Davi se propôs a seguir juntamente com sua família e todo aquele povo de Israel. Então, o exército naquele tempo, ele tinha um objetivo, ele lutava, ele guerreava, mas o exército, o rei, todos ali sempre pediam permissão a Deus antes de guerrear. Então, o exército era todo consagrado a Deus, como a vida de cada uma daquelas pessoas ali era consagrada a Deus. Então, Golias, o grande problema daquele tempo ali, ele não sabia que ele iria encontrar um jovenzinho destemido e atrevido pela frente, né? Então, Davi só queria se livrar daquele problema chamado Golias. Aí, vamos trazer isso para o nosso mundo de hoje. Vamos trazer isso para nós. O que foi que Davi fez? Ele encontrou uma oportunidade naquele momento e apenas com uma das 5 pedras ele lançou contra o gigante Golias, que a pedra, a Bíblia diz que atingiu a testa do gigante e o gigante provavelmente morreu da queda, morreu da pedrada, que a gente não sabe, né? Mas a Bíblia diz que ele já caiu morto. Então, ele morreu da queda, morreu da pedrada, morreu de uma coisa fulminante. Enfim, aquele problema chamado Golias foi vencido. Afrontou o Deus vivo, afrontou o meu Deus, o teu Deus, o Deus de Davi, o nosso Deus. Então ele teve o fim que ele buscou. Foi um problema que foi resolvido. Então Davi não aproveitou ali aquela oportunidade que ele caiu e não foi tolo. Ele ainda, para findar o seu propósito, ainda cortou-lhe a cabeça. Cortou a cabeça do gigante Golias. Então, ali, ele, vamos dizer que na luta livre, no boxe, hoje, no chamado fight, ele deu o finality, né? Para quem tá aí que gosta de luta, de boxe, dessas coisas, ele então finalizou o adversário. Ele cortou qualquer possibilidade. Então, ele cortou as brechas, tampou as brechas. Porque Golias poderia sim ou não ter morrido da pedrada. Poderia sim, poderia não, mas a Bíblia diz que ele caiu morto. Então, na queda, ele já caiu morto. Mesmo assim, Davi foi lá e cortou-lhe a cabeça. Então, problema resolvido. Né? Então, problema resolvido. A Bíblia ainda diz que aquele gigante, o problema chamado Golias, olhou para Davi com desprezo e disse: oxe, me manda um menino, será que não tem homem? E quando viu Davi vindo com o seu cajado, o seu alforjezinho, com a lançadeira, ele olhou e ainda disse: por acaso sou eu algum cão para tu vir a mim com paus e pedra? Né? Mas ele não sabia qual o propósito de Davi em ir somente com a roupa que ele estava ali, não quis apetrecho, não quis
o escudo, aquela roupa nem cabia nele, nem sandália, nem nada. Então ele foi do jeito que ele estava, confiando no Deus vivo que ele tanto temia e tanto obedecia. Então é bom que a gente obedeça a Deus, que ande fazendo a vontade de Deus, que conheça os seus preceitos, que possamos segui-los em obediência, assim como fez Davi. Deus será conosco. E você tem vencido os seus gigantes. Você vem vencendo os seus gigantes. Isso é muito importante a gente fazer uma reflexão. E quais são os gigantes seculares? São as nossas lutas diárias, o desafio, a vida financeira, a vida secular agora em meio à pandemia, a família. A gente tem passado muito tempo junto com a família e isso para algumas pessoas tem sido bom, mas para outras pessoas tem causado desconforto, porque família muito junto ali, de vez em quando dá umas briguinhas, uns arranhões, essa coisa. Então, outras não, outras já aproveitaram porque eram afastados há muito tempo e essa pandemia proporcionou essa união, essa junção de força, de energia positiva. Em outros casos não. Então aí vem essa coisa, os contratempos, as ideias divergentes, vem pessoas que nos entristecem, que estão ali vivendo, convivendo diariamente com a gente. Então são vários gigantes, várias lutas que têm se manifestado todos os dias contra nós. E acordar todos os dias e lutar contra essas coisas é muito importante que a gente faça isso. O estresse gratuito, vamos nos cuidar para que a gente não venha nos estressar com poucas coisas, perder o ânimo, perder a nossa paz com Deus, a nossa comunhão com os irmãos. Vamos procurar estar sempre no caminho, viver Cristo, viver a palavra, viver a vida, se importar com as coisas boas, com aquilo que edifica, com aquilo como fez Davi, vencendo os problemas, vencendo as lutas diárias e não tendo medo do gigante. Veja o que ele fez. Ele ainda, apesar de saber que o gigante com aquela pedrada, ele caiu morto, como a Bíblia diz, Davi ainda foi lá e cortou-lhe a cabeça. Então, Davi cortou as brechas. Então, vamos tapar as brechas que há em nossas vidas. Vamos nos cuidar. Nossa, aqui, gente, tá um calor. Não sei se para você está, mas faz parte, é assim mesmo. Então, vamos glorificar a Deus em tudo, em todo o tempo. Vamos acordar todos os dias confiantes. Vamos fazer uma coisa, vamos fazer um propósito na nossa vida. Todas as vezes que algum gigante, alguma força maior, uma força negativa se levantar contra nós, vamos orar. Vamos fazer um propósito com Deus de acordar às 6 da manhã, às 5 da manhã, orar a Deus. Às 6 horas, vocês sabiam que às 18 horas era a hora que Deus ia até o jardim do Éden para conversar com Adão e com Eva? Então é uma hora santa, uma hora que a gente deve entregar a Deus os nossos problemas. Então é uma hora de oportunidade de estar mais próximo de Deus, às 0 horas, porque e vocês sabiam também que às 0 horas, à meia-noite, é a hora onde as forças do mal se manifestam para tentar destruir a vida das pessoas. Então, se a gente tampar essas brechas, hora às 5 ou às 6, hora às 18, hora às 0 horas, então a gente fecha as brechas, orar todo o tempo. Tô ali no carro, dirigindo, tô no consultório médico esperando a minha vez na consulta, tô orando, tô ali na terapia, na acupuntura, como às vezes eu faço. Eu às vezes cochilo
Às vezes eu cochilo na acupuntura, mas às vezes também eu oro, às vezes também eu medito, eu relaxo. Então são oportunidades. Vamos fazer como Davi, aproveitar as oportunidades, vencendo o gigante todos os dias, guerreando com Jesus ao nosso lado. Pai, eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, que tu possas abençoar cada vida nesta noite, que tu possas manifestar o teu poder, a tua unção nessas vidas. Corta, Senhor, e faz cair por terra os medos, os desafios, Senhor, os gigantes que têm se manifestado na vida dessas pessoas. Abençoa a sua vida financeira, Senhor, a sua vida espiritual, as suas famílias, os seus empregos. Em nome de Jesus, meu Deus, as suas famílias, os seus filhos, seus esposos, suas esposas, meu Pai, em nome de Jesus, que tu possas estar próximo de cada um todos os dias. Fortalece-os, firma-os em teus pés, ó Pai amado e Deus querido. É no nome do teu Filho Jesus amado que assim eu oro e te peço, sabendo que irás nos ouvir, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Até mais. Até a próxima. Que vocês tenham gostado dessa palavra, que tenha surtido efeito em suas vidas e que vocês possam estar compartilhando para que mais e mais pessoas possam se inscrever no meu canal. Valorizem o que é de Deus, o que vem de Deus, né? Tem tanta gente aí valorizando o supérfluo, o inútil, o fútil. Então vamos dar palavra e dar crédito às coisas que vêm do alto, que vêm de Deus. Paz seja com todos vocês. Saúde, saúde para cada um de vocês. Saúde é o que eu peço no dia de hoje e sempre.